Porque olha só, reação do governo Lula com a classificação dos Estados Unidos ao PCC e ao Comando Vermelho como terroristas, deu o que falar, literalmente, né? O ataque começou cedo, viu? Logo pela manhã. Lula chamou o Flávio de traidor da pátria e comparou a Inconfidência Mineira. Olha só que situação, né? Alckmin também disse que a ação de Flávio Bolsonaro é para sair do tema do Master. A SECOM emitiu uma nota com as expressões falsos patriotas e envolvidos com o crime organizado. Enfim, o analista do G1 alertou para a relutância de investidores contra empresas brasileiras. Porém, só atinge quem tem zona cinzenta, né? Porque empresa honesta não sente nada, não vai acontecer nada. Então, o que explica, né? Esse desespero institucional, esse desespero do atual governo em relação a isso. Temos até um vídeo, realmente, para a gente mostrar esse desespero do Lula para vocês ficarem espertos aí. Nós não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não tem traidor. Joaquim Velho do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Se ele fosse pedir intervenção para prender miliciano, eles ficavam presos lá. Que coisa, não? Bernardo, eu gostaria de ouvir de você a respeito desse inset, a respeito também dessa pauta, porque é absurdo a gente ouvir o presidente, né, falando tanta asneira desse jeito, né? Porque quando o ataque institucional é tão desproporcional ao fato, seria soberania ferida ou política interna desmoronando, na sua opinião? Pois é, vamos lá. Vou trazer um ponto aqui, ô Laísa, que é o seguinte: que soberania, né? Se a gente for verificar, no Rio de Janeiro, a gente tem um Estado soberano que impera ali? Eu acredito que não. Se hoje em dia você quiser entrar em qualquer favela, você vai ter que se submeter, né, ao traficante que domina aquela região, ao bico do fuzil que vai impor a força contra você, e você não vai conseguir transitar naquele território. E eu duvido muito que qualquer pessoa de bem consiga fazer esse trânsito livre. E, na verdade, a soberania está sendo ferida aqui por dentro há décadas por essas pessoas, por esses traficantes. Isso aí, na verdade, a gente vê que é um discurso vazio para tentar angariar, né, agradar, na verdade, angariar não, agradar os próprios seguidores deles, os próprios militantes do partido, e tentar jogar uma pecha de americanista, de antissoberano, que os direitistas vão vender o Brasil para os Estados Unidos e que agora os Estados Unidos é que vão dominar o nosso território. E, na verdade, não é nada disso, né? A gente vê que a soberania ela vem sendo ferida há décadas justamente por esse pessoal que agora fala em soberania, né? É uma soberania fake. É um Com argumento certeza. completamente falso. É verdade. Ó, quem chegou para se juntar à nossa bancada, Adriles Jorge. Boa noite para você, Adriles, tudo bem? Boa noite, queridíssima. Perdão, eu tive um pequeno problema técnico aqui, mas agora estou aqui. Não tem problema. O que importa é que sextou e sextou aqui com a gente. Estamos Estava juntos. aqui, exatamente, estava aqui já entrando na pauta de hoje, que foi o seguinte, Adriles, a reação do governo Lula, né, com essa classificação dos Estados Unidos ao PCC e ao Comando Vermelho, Sim. né, como terroristas. A gente até passou um inset aqui do Lula, e detalhe, ele disse o seguinte, que Flávio, exatamente entre aspas, né, logo de manhã ele falou que Flávio não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria. Trair, olha o termo que ele usa, né, e ir aos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Gostaria também de ouvir a sua colocação sobre isso, né, Adriles? Olha, é muito simples. Eu acho que quem trai a pátria é quem deixa a pátria à mercê de narcotraficantes.
narcotraficantes que são terroristas, impõem o medo a comunidades, metralham escolas, impõem regras abusivas, extorsivas a membros de comunidades, além de traficarem drogas, ou seja, colocam fogo em ônibus, ou seja, fazem toda sorte de atrocidades, e não só. Eles dominam exatamente a cena de grande parte da política latino-americana que endossa ditaduras. E aí a gente sabe por que o Lula não quer classificar esses grupos de narcotraficantes como terroristas. Porque o Lula endossa essas mesmas ditaduras que são endossadas por esses mesmos narcotraficantes. O Lula quer estabelecer um princípio de um poder paralelo à hegemonia americana, né? A hegemonia americana no mundo significa o quê? Significa liberdade, significa democracia, significa empreendedorismo. Tudo que o Estado lulopetista odeia. Então, o lulopetismo endossa ditaduras que vão desde o Congo até a Nicarágua, até a Venezuela, até a Colômbia, uma época atrás, em que essas ditaduras eram absolutamente alicerçadas por narcotraficantes. Agora, me causa espécie essa desconfiança do Lula da classificação de terrorismo. Por quê? O que vai acontecer de pragmático, né, de prático? Esses grupos serão isolados economicamente. Quaisquer instituições de bancos ou empresas que tiverem vínculos diretos com esses grupos de narcotraficantes serão isolados financeiramente, serão deportadas pessoas que tiverem vínculos com narcotraficantes. Ou seja, é uma coisa que vai liberar o Brasil, que vai libertar o Brasil dos tentáculos. Quem tiver patrocínio ou relação financeira direta com grupos de narcotraficantes será expurgado. E por que será que o grupo do Lula eventualmente tem tanto receio assim de que isso aconteça? Que é claro que tem políticos, esses mesmos que andam na favela da Rocinha, que andam em comunidades dominadas pelo narcotráfico, políticos de esquerda, de senadores, até ministros do Estado, até juízes do Supremo, que andam sem nenhum tipo de proteção, que são recebidos complacentemente, sabe-se lá Deus por quê. Não é? A gente sabe de políticos que são endossados e patrocinados pelo narcotráfico. Quem não deve, não teme. Se o governo Lula, se o Estado lulopetista não foi capaz de coibir qualquer tipo de ação do narcotráfico, ao contrário, os grupos de guerrilheiros, narcotraficantes, foram construídos no Foro de São Paulo como um braço armado de regimes totalitários aqui na América Latina. Grupos de narcotraficantes trancafiados nas cadeias aplaudiram sistematicamente todas as eleições de Lula. Por que será? Eu tenho medo de fazer uma ilação aqui e eu acabar sendo processado e preso. Mas as relações são óbvias. É só investigar. E, eventualmente, é o que o governo americano vai fazer, coisa que o governo brasileiro não faz. Porque, eventualmente, você tem circunstâncias estranhas, como o Supremo Tribunal Federal querendo liberar todas as drogas. O Gilmar Mendes já falou que não é só maconha que eles querem liberar cocaína, heroína, tudo, tudo. Então, é tudo para facilitar a vida do narcotráfico. Tá? O ministro Fachin já proibiu, chegou a proibir operações dentro dos morros, das polícias, demonizam qualquer tipo de ação mais efetiva da polícia, como acontece no Rio de Janeiro, lá do governador Castro. Ou seja, parece que é uma complacência, uma generosidade, uma gentileza para com o narcotráfico da justiça. Justiça essa que só faz prender senhoras com bíblias e batons e andadores, não é? Então eu acho que o Lula tá atendendo os interesses de um grupo específico que, por acaso ou não, endossa as ditaduras amigas do governo brasileiro. Eu acho que ele está fazendo um jogo de compadrio e ele está ficando triste porque esse compadrio vai ser exposto talvez mais do que deveria, que ele gostaria que fosse. Com certeza, Adriles. Ainda mais depois daquela fala, né, que o próprio presidente Lula disse que os usuários, que os traficantes são vítimas, né, dos usuários. Esse tipo de discurso já entrega muita coisa dessa postura dele em relação a isso, né? E olha só, o Alckmin também se pronunciou diante dessa situação e ele disse, né, que é para sair desse tema do Banco Master, que é o maior caso de corrupção e sonegação de tributos. Qual que é a sua visão sobre isso, o Bernardo? O Banco Master que teve o escândalo iniciado lá no governo da Bahia, com todo mundo desse governo de esquerda envolvido, né? Com senador, ministro do governo atual envolvido com o Banco Master. Isso aí é mais uma falácia, para deixar para botar uma nuvem negra em frente do que precisa ser atacado de fato, que é o crime organizado, e são todas as coisas envolvidas nele.
Eu concordo com o Adriles, eu acho o seguinte, o medo dessa gente porque a gente está com essa estrutura financeira de tráfico de droga tão entranhada que o americano tendo, como é que eu vou te dizer? Ele tendo mais facilidade para investigar, menos burocracia para investigar, eles vão acabar chegando na fonte dessas estruturas. E aí muita coisa vai feder. Eu acho que a gente vai chegar em banqueiro, eu acho que a gente vai chegar em ministro de Estado, eu acho que a gente vai chegar em políticos. E aí, com essa determinação, né, dessas duas facções como narcoterroristas, eles cortam uma série de passos durante o processo. Então, um processo que duraria, sei lá, anos, eles podem muito bem suprimir algumas diretrizes e aplicar direto, por exemplo, eles podem deixar de aplicar o Emilates, por exemplo, chegaram hipoteticamente num ministro, tá? Num ministro de Estado. Eles deixam de aplicar o Emilates e vão e sancionam direto esse ministro. Tá? Isso é um caso. Isso vale para um ministro, para um senador, qualquer envolvido, para um banco, qualquer envolvido. Outra possibilidade é a aplicação severa e rápida das sanções OFAC, da Magnitsky, enfim. E eu acho que o medo é esse. Eu acho que o medo é de descobrirem na verdade, um laço super entranhado entre governo e essas facções. É isso. Realmente, eu acredito que seja isso também. Agora, Adriles, tem mais uma fala aqui do Alckmin que eu acho que vale a pena a gente trazer também para essa discussão, até para ouvir a sua análise também. Ele disse o seguinte: pensam mais em si do que no país, porque isso é ruim para o Brasil. Gente, em que momento isso é ruim para o Brasil, Adriles? É de chorar, né? Pois é, o Geraldo Alckmin parece um holograma, né? Ele é uma pessoa despersonalizada. Era um homem de direita, era um homem conservador, cristão, que acabou cantando o hino socialista. O que isso pode ser ruim para o Brasil? O desmantelamento do narcotráfico brasileiro. A gente pode fazer uma dicotomia entre uma suposta e pseudo-conquista da esquerda, que é a 5x2, que a médio e longo prazo vai gerar desemprego, fechamento de comércios, que vai gerar uma série de desastres, que vai piorar a vida do brasileiro, que vai, por sua vez, empurrar mais uma vez o brasileiro para programas assistencialistas, e esses programas assistencialistas englobam exatamente uma dependência dessas pessoas que vão acabar dependendo de estados e vão votar nesse mesmo estado que tirou a possibilidade de emprego deles. Isso é uma falsa conquista, uma conquista de pirro, que vai gerar votos, com certeza, mas vai gerar um desastre econômico. Agora, a conquista, entre aspas, do que se chama na nossa direita, da família Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, que conversou diretamente com o Donald Trump, e eu acho que é isso que o Geraldo Alckmin está falando de vitória pessoal, é uma vitória do Brasil. Se eventualmente grupos de narcotraficantes forem desmantelados, e mais, se os grupos de políticos, ministros, juízes e toda a sorte de apoio financeiro, logístico ou simbólico que tem esses grupos forem desmantelados, o Brasil inteiro vai ganhar. Não é uma vitória do Flávio Bolsonaro especificamente. É uma vitória do Brasil em consórcio com os Estados Unidos e uma vitória da América Latina, que vai ter exatamente desmantelado grupos de narcotraficantes que dão endosso, apoio e suporte a ditaduras que oprimem as pessoas. E se o Brasil ainda não é, pelo menos oficialmente, uma ditadura, embora seja uma ditadura do judiciário, você tem famílias inteiras destroçadas pelo vício em drogas, você tem comunidades inteiras torturadas, oprimidas, sequeladas por uma série. Mulheres têm os seus cabelos raspados, mulheres estupradas, crianças assassinadas. Ou seja, chacina de pessoas que eventualmente não aceitam exatamente o julgo de um crime organizado, como Comando Vermelho, como PCC. Você tem exatamente milicianos que comandam de dentro das cadeias. Cadê esses conluios, esses consórcios políticos financiados com o narcotráfico? Ou seja, se livrar disso é se livrar da desgraça que eventualmente alimenta, infelizmente, boa parte da República Brasileira. E aí o Geraldo Alckmin está falando de vitória pessoal, política.
De quem, cara pálida? Talvez a vitória pessoal de Flávio Bolsonaro, que seja a vitória coletiva de um Brasil liberto das linhas do crime organizado, seja a derrota do seu caráter, que vendeu a alma pro capeta, vendeu a alma pro demônio. O Geraldo Alckmin vendeu o seu caráter em nome do poder, para um poder nefasto, que ele combatia de maneira incisiva. Lula, ele disse, palavras de Geraldo Alckmin, tá querendo voltar para a cena do crime. Voltou. E levou a alma vendida do Geraldo Alckmin junto.